Boa noite, gente. Eu sou o professor Augusto, professor da disciplina de Teoria Política, e vou fazer uma breve explanação para vocês sobre alguns pontos que são fundamentais para a nossa disciplina de Teoria Política do curso de Serviço Social da Unip, Natal, no Rio Grande do Norte. E quero estimular vocês a pesquisarem cada vez mais sobre as temáticas que nós vamos levantar aqui na nossa disciplina. Primeiro eu quero iniciar essa aula, essa videoaula, discutindo com vocês a importância da teoria política para o profissional do serviço social, né? Muito se fala sobre política econômica, política cultural, política educacional, e aí a gente precisa compreender que a política ela foi a estratégia e o caminho, a linguagem utilizada pelo ser humano para poder conquistar e para poder construir tudo aquilo que ele interessa, né? Tudo aquilo que lhe interessa, tudo aquilo que vem do bem comum. A palavra política surgiu na Antiguidade Clássica, na Grécia em especial, e ela tem uma ligação direta com o surgimento da polis, da vida na cidade. As pessoas começaram a se mudar para a cidade e precisaram encontrar formas de organização. E a melhor forma de organizar a sociedade é através da política, porque a política é o diálogo entre diferentes interesses. A política, na verdade, ela é a estratégia encontrada pelas sociedades, pelas pessoas que vivem em coletividade, para poder mediar os interesses. Para vocês imaginarem, se você vive só em uma ilha, você não precisa de política, porque a política é a arte da negociação dos interesses. Se existe você e outra pessoa em uma ilha, então é preciso política para poder conciliar. Então a política é uma estratégia conciliatória desenvolvida em todo o mundo, que se expressa de diferentes maneiras e que pode ser expressa nas coisas mais cotidianas. A política vai desde das questões maiores do nosso país, o câmbio, as exportações, o produto interno bruto, o preço da cesta básica, o preço do combustível, mas a política também vai nas coisas menores, como, por exemplo, as relações dentro de casa, as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Então a gente precisa entender que não existe vida com outra pessoa, não existe vida social sem política. Recorrentemente as pessoas dizem assim: não vamos fazer disso uma questão política, mas não há possibilidade de existirem duas pessoas ou mais e não existir uma relação política ali, entendeu? Então, a partir desse momento, a gente vai combater esse discurso que tenta negar a política. O nosso país vive um momento muito delicado. Nós vivemos um impeachment de uma presidente recentemente, né, há 2 anos atrás. A eleição de um novo presidente. Nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, enfrentamento de uma pandemia, né, que é uma epidemia a nível mundial. Então, a gente não pode dizer que não será a política que irá salvar. Eu não estou dizendo salvar no melhor sentido possível, no sentido de que a articulação entre os interesses de um grupo e outro deve ser articulado pela política. Nenhuma outra instituição conseguiu desenvolver uma estratégia que não seja política, tá bom? Então, quero dizer para vocês inicialmente que a política surgiu a partir do momento em que o homem saiu das cavernas, ele desceu das árvores e decidiu viver em coletividade. Mas o nome política, formalmente, como nós falamos, da política da vida, a política pública, a política de organização da cidade, surgiu na Grécia. Então, a gente precisa ter como marco inicial da formalização, da aceitação da política como estratégia de vida na Grécia Antiga. Eu poderia chutar aproximadamente 500 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Então faz muito tempo. Então a gente precisa entender que há muitos séculos, muitos milênios, o homem utiliza a política para administrar os seus interesses, tá bom? E aí política vem de polis. Polis significa cidade, centro urbano, aquele lugar em que as pessoas
começaram a procurar para poder se protegerem, então elas vão até a cidade para se proteger e encontrar a mediação dos seus interesses. Quando as pessoas viviam no campo, quando eram nômades, era a lei do mais forte. O que é o contrário da política? A barbárie. Então, o contrário da política é a lei do mais forte. É quem tiver mais força utiliza a violência e consegue o que quer. Nós abrimos mão da violência e escolhemos a política para ser uma estratégia de articulação, certo? De negociação entre interesses. Então, o conceito de política vem daí, de cuidado, de gestão da vida, tá bom? Para que serve a política? A política serve para negociar os interesses da sociedade. Se você imaginar que em uma cidade como Natal, que tem cerca de 700 mil habitantes, 700 mil pessoas têm interesses diferentes, somente a política através da política é possível conciliar os interesses. E aí a política constrói regras, a política constrói sanções. Sanções são punições para as ações que as pessoas tomam, quebrando as regras. A política ela estimula a participação, a política estimula a negociação, né? Ela estimula a solidariedade, o compartilhamento de interesses. Então a gente precisa compreender que a finalidade da política nada mais é do que nos permitir viver em sociedade. Então esse é um conceito-chave. Existe um material para vocês fazerem um download, é o livro didático da disciplina, o livro texto. Junto com o livro texto existe também alguns slides. Esses slides não foram elaborados por mim. Vocês estão vendo minha cachorrinha passar aqui, né? Né, Aurora? Bom, e aí existem... Tá aqui embaixo ela agora. Existe um material que vocês podem utilizar de apoio, tá bom? Mas lá na própria página do nosso fórum, eu já disponibilizei um material complementar, disponibilizei videoaulas para vocês, tá bom? E aí a gente vai falar ao longo dessa primeira unidade também sobre a formação do Estado moderno e o surgimento das sociedades de classe. A gente vai dar um salto assim muito grande. Primeiro a gente fala da antiguidade. Lá na Grécia, com o surgimento da política, as pessoas escolheram a democracia na Grécia. A democracia, a negociação, para abrir mão da barbárie, certo? Vai falar sobre o conceito de política. Na primeira unidade também a gente fala sobre a utilidade e a finalidade da política nas nossas vidas. Vai falar sobre a formação do Estado moderno e o surgimento das sociedades de classe. E no final a gente vai falar, na primeira unidade, no final nós vamos falar sobre o pensamento político de Nicolau Maquiavel, que é um livro clássico da teoria política, que já está disponível para vocês uma videoaula única e exclusivamente sobre Nicolau Maquiavel, tá certo? Então vocês vão, em breve, a gente vai poder fazer essa discussão, tá certo? Eu quero só, para recapitular, falar para vocês que existe uma ciência que é dedicada a compreender o papel da política na nossa vida, né? A ciência política é uma área das ciências sociais. Por exemplo, eu sou formado em ciências sociais, durante 4 anos a gente passa estudando ciência política, porque a ciência política é uma ciência social e ela tenta compreender o papel do Estado na nossa vida e o papel do poder na nossa vida. Então percebam que ela tem 2 objetos de estudos, 2 campos de estudo. O primeiro campo de estudo é o papel do Estado, que foi criado por nós, o Estado, com E maiúsculo sempre. O Estado, que é uma instituição, um ente, é uma organização extremamente complexa, que foi criada por nós, né? E o papel do poder. O poder, ele na verdade, é uma expressão da dominação. De que forma a gente consegue dominar o outro? Através do poder, tá bom? Então, existem esses 2 objetos de estudos eu não diria objetos, mas eu diria campos de estudos da ciência política, né? Porque objeto a gente evita falar nas ciências humanas, porque não é um objeto, é um campo. O que você estuda? Eu estudo o Estado, ou estudo as relações de poder implementadas pelo Estado e dentro do próprio Estado, tá certo? Bom, então, a gente tem uma necessidade de viver em sociedade. E por causa disso,
nós precisamos de alguma articulação necessária para que a política, para que a sociedade viva em um certo equilíbrio. Já imaginaram se todas as pessoas fizessem o que queriam no mundo? Vocês já imaginaram se elas não tivessem limites, se não tivessem punições, se as pessoas não tivessem vergonha, se as pessoas não tivessem valores que sustentassem as nossas práticas? A sociedade seria uma barbárie, a gente viveria um caos, a lei do mais forte sempre iria vigorar. Então, a nossa necessidade de viver em coletividade e de ter garantias, de ter integridade, eu preciso viver. E o que é que eu faço para poder viver? Eu vou viver em sociedade e as pessoas, eu preciso aceitar a existência do outro e o outro precisa aceitar a minha existência, né? Então, esse compartilhamento de existência foi criado pela política. De vez em quando a Aurora passa aqui atrás, né? Então, gente, esse compartilhamento ele foi criado pela política, tá certo? Então, assim como a vida em sociedade, ela traz benefícios. Por exemplo, a vida em sociedade exige que a gente se organize para regulamentar o trabalho, como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai se proteger. Ela também tem extremas limitações, porque a gente precisa ter direitos, mas a gente precisa ter também obrigações e limites. E aí a política foi a estratégia apropriada para conseguir colocar limites na sociedade. Nós precisamos de limites, né? Nós não podemos utilizar a violência de qualquer forma, nós não podemos utilizar o dinheiro de qualquer forma, nós não podemos usar a propriedade privada de qualquer forma, nem muito menos a propriedade pública. Então, a gente precisa compreender que os limites também são implicações necessárias para a vida em sociedade. Então, apesar de existirem malefícios para a vida em sociedade, o indivíduo também continua vivendo em sociedade. Apesar de termos muitas sanções, as sanções nos permitem viver coletivamente, porque somente os direitos. Vocês já imaginaram que se a gente tivesse só direitos, e o meu direito passaria por cima do seu direito, só que uma premissa, como é que eu poderia dizer? Uma premissa primordial é de que o meu direito acaba quando o seu direito começa. Por isso que a gente diz, eu tenho direito de tudo, mas você também tem. Então, o meu direito de tudo tem limitações. A limitação do meu direito é respeitar o seu direito também de ter a propriedade privada, o direito de ir e vir, o direito de utilizar o corpo como quer, o direito de comprar o que quiser com o seu dinheiro, o direito de livre expressão. Então, assim, são direitos que nós temos, mas todos esses direitos têm uma limitação, que é o seu direito. Tá certo? Então, a gente vive em sociedade basicamente para... É uma necessidade humana viver em sociedade. A gente precisa viver protegido por outras pessoas. Nós temos as nossas necessidades naturais de vida em sociedade, a da reprodução também, a necessidade de compartilhamento de ideias, a necessidade de compartilhamento da existência, mas também a gente também tem... a gente vive em sociedade porque a gente sabe que os outros também têm obrigações conosco, tá bom? A gente procura... A gente precisa compreender a importância que é saber que o outro também tem uma obrigação conosco, não somente a gente que tem a obrigação com o outro. E aí essa ciência, tomar ciência desta realidade, nos dá a esperança de que a vida em sociedade e de que a política é a melhor forma de desenvolver a vida pública, né? A vida coletiva, tá bom? Então, a gente vai passear por essa discussão no livro-texto. Vocês vão ter essa discussão que eu fiz de forma muito breve. E quero que vocês leiam o material didático, porque ele fala de alguns autores, fala do início da filosofia política,
de Aristóteles, Cícero, fala de São Tomás de Aquino, também, que é um cientista, um filósofo político que nos interpreta, nos constrói uma interpretação magnífica sobre a vida em sociedade, tá bom? Bom, eu quero que vocês lembrem muito disso, dessa característica. O contrário da vida política, da política nas nossas vidas, o contrário é a barbárie. A ausência de leis, a ausência de regras é o estado de natureza. O nosso estado de natureza é a barbárie, porque nós não somos preparados nós somos preparados pela sociedade para viver coletivamente. Mas quando a gente abre mão dos nossos limites, dos nossos freios, a gente volta para o nosso estado de natureza, tá bom? Então, existem alguns autores que são fundamentais para que você possa compreender o que é esta vida em sociedade. O primeiro deles, que o material didático ele seleciona para a gente, é Thomas Hobbes, que escreveu a obra Leviatã. Então, você anota aí. Se você puder dar uma pesquisada, é um livro fundamental da ciência política. Na obra Leviatã, ele acreditava que nós construímos, assim que nós nascemos, nós somos lançados num mundo que já é completamente programado para que a gente tenha uma certa vida, um determinado caminho, para que a gente saiba as regras do ir e vir, para que a gente saiba conviver em sociedade. Essas regras que nós aceitamos para viver se chama contrato social. Não é um contrato que você assina. É uma ciência aceitar, como é que eu posso dizer? Aceitar psicologicamente, no seu consciente e no seu inconsciente e subconsciente, na verdade, que eu preciso respeitar as regras da sociedade. E aí nós vamos vivendo baseados nesse contrato. Por isso que Thomas Hobbes é chamado de um autor contratualista, porque ele acredita que foi criado um contrato social para estabelecer as regras. Esse contrato é um acordo. Eu aceito que você exista e você aceita que eu exista. Do jeito que você é e eu do jeito que sou. Então, assim, a gente vai tentando compartilhar as divergências. Eu preciso aceitar o seu jeito e você precisa aceitar o meu. Eu preciso aceitar o seu gosto, você precisa aceitar o meu. E dessa forma, a gente vai dissimulando uma vida social. Essa negociação se dá por meio da política. Quando a gente abre mão de alguma coisa que a gente não gosta no outro, é porque a gente está, por meio da política, se articulando para poder conviver com a outra pessoa. Quantos de nós não convivemos com pessoas que a gente não gosta, mas por questões de sobrevivência, por questões de coexistência, a gente aceita o outro do jeito que ele é? E essa é uma premissa para a vida em sociedade. A gente precisa aceitar o outro. E aí, Thomas Hobbes fala isso muito bem. Ele escreve o livro Leviatã, explica o que significa o Leviatã, que é, no livro bíblico, é aquele monstro que vai vir no Apocalipse, que tem vários olhos, várias cabeças, e ele tudo vê e tudo sabe, que é o Estado. Nada mais é do que o Estado. O Leviatã também está, eu acredito que no livro da Bíblia, está no Apocalipse, está num livro de um profeta. E aí, o Leviatã é o Estado, que nós criamos o Estado para que o Estado controle a nossa vida. O que é que o Estado faz? Ele regulamenta a nossa vida em sociedade. Ele determina qual é a moeda, ele determina qual é a comida que deve circular, ele determina quem pode entrar no país e quem não pode, quem vai e quem vem, as pessoas que circulam, ele determina o que é a nossa liberdade e o que não é. O Estado é o Leviatã, para Thomas Hobbes, tá bom? Então, a gente tem essa necessidade de constituir um poder que esteja acima das pessoas individualmente. O Estado não é ninguém. O Estado está acima de nós. A gente não pode dizer, por exemplo, nem que a gente elegeu um governante e dizer assim, olha, ele é o Estado. Ele não é o Estado. O Estado, ele governa o Estado por determinado tempo, mas ele não é o Estado, porque o Estado é muito maior do que esta pessoa. O Estado também é o judiciário, o Estado também é o executivo, o Estado também são as leis, o Estado são as instituições que nós criamos, o Estado são as sanções que nós criamos. Então, a gente precisa compreender que o Estado está acima de nós. Para quê?
porque ele é o Leviatã. Ele é aquele monstro que nos observa e que controla as nossas vidas. E que nos pune também. Quando alguém é preso, quando alguém recebe uma sanção, punição e sanção é a mesma coisa. Quando alguém recebe uma sanção, ele é sancionado, ele é punido pelo Estado. Então, o Estado também é responsável pelas sanções, pelos limites. Quem coloca freio na gente é o Estado, porque ele estabelece as leis. O que são as leis? Normas de conduta, normas de comportamento, regras de procedimento, formas de punir, estrutura do Estado, estrutura organizacional. Por exemplo, eu tenho propriedade privada. Eu sei que eu posso comprar quantas caixas de som eu quiser. Mas a lei me permite comprar quantas caixas de som eu quiser. Mas a mesma lei me proíbe utilizar me proíbe utilizar o som para prejudicar o meu vizinho que quer dormir. Então, ele garante a propriedade privada, mas ele dá ao meu vizinho o direito ao descanso, né? E aí, uma série de outras coisas também. Por isso, o Estado surge como uma forma de controlar os instintos do lobo, porque lembra aquela frase? O homem é lobo do homem. A ideia de que nós somos um lobo do outro. A gente é um sujeito político desde o momento que nós nascemos. Quando o bebezinho ele chora e a mãe dele não dá o peito, ele chora mais alto e a mãe dele dá o peito. Então ele percebeu que dependendo do choro que ele faça, ele negocia com a mãe o peito. Ele negocia o leite. Vocês percebem que é uma negociação, e se é uma negociação, é uma relação política. É um interesse meu com aquilo que você pode dar. Então, assim, é uma negociação. Para que ele não chore, a mãe vai lá e dá de mamar. Tá certo? Então, é um lobo. A gente precisa adestrar esse lobo que existe dentro da gente, né? E aí, a única forma de garantir esse controle é por meio do Estado. Bom, mas para que isso aconteça, a gente tem que transferir ao Estado a algumas coisas que são da nossa natureza. Eu não posso ser vaidoso demais e querer destruir as pessoas que eu não gosto. Eu não posso ser egoísta demais e querer tudo do mundo para mim. Eu não posso ser violento ao ponto de querer resolver tudo na morte, querendo tirar a vida das pessoas e ter uma propriedade e tomar a propriedade delas. A gente precisou abrir mão de algumas coisas para poder viver em sociedade. E a primeira delas é dar ao Estado o monopólio, olha só, anota aí. Monopólio para o uso da violência. Primeiro, monopólio é a concentração. Quem tem um monopólio é a única pessoa que pode utilizar aquilo. Então, monopólio nada mais é do que concentrar nas suas mãos, concentrar nas suas garras, concentrar debaixo dos seus braços o único direito de utilizar a violência. Augusto, mas você pode utilizar a violência quando você quiser. Posso, vírgula. A violência é a negação da política. O que é que o Estado me diz? Se você tiver conflito com alguém, negocie os interesses e não vá às vias de fato. Porque se você utilizar a violência, existe uma sanção para você. E aí eu posso gritar com outra pessoa porque é uma liberdade de expressão que eu tenho. Mas eu não posso dizer qualquer coisa com ela na hora da raiva, porque eu vou ter que ser punido pelas coisas que eu disse. Eu posso, não sei, talvez bater em alguém, mas se essa pessoa se sentir ofendida, tocada, violentada, eu preciso pagar pela agressão que eu cometi sobre ela. E aí quando a gente parte para o controle da vida e da morte do outro, o Estado é o único que tem autorização para matar. Então, entenda, o monopólio para o uso da violência é a base, é o fundamento para a fundação do Estado. Porque o homem vivia em sociedade coletiva, na verdade, a gente vivia no estado de natureza, nós não negociávamos os nossos interesses. No estado de natureza ou na barbárie, nós lutávamos por aquilo que nós achávamos que era nosso. Então a gente ia lá, tinha interesse em tomar uma terra do outro, matava o proprietário e se apossava da terra. Eu tinha interesse em casar com uma mulher e era proibido, eu ia lá, matava o pai e a família e me apropriava daquela mulher. Então, dessa forma, a vida em sociedade ela não se viabiliza. Ela é impossível, né? E aí a gente
encontrou na política a melhor forma de manifestar os interesses. Como? Abrindo mão da violência. Então, eu só permito ao Estado utilizar a violência para conquistar, para negociar. E aí o Estado não pode utilizar a violência de forma arbitrária. Quando ele usa a violência de forma arbitrária, ele é tirano, ele não é democrático. E aí existem remédios contra a tirania. E aí também Thomas Hobbes fala, o Estado tem que tirar do cidadão o uso da violência, mas também não pode utilizá-lo de forma ilimitada, porque o Estado também tem limites, porque a gente precisou impor ao Estado limites. Quando o Estado não tem limites, a gente chama de estado de exceção, que é quando as regras do Estado são suspensas e a partir dali vale o que der na cabeça de um chefe, de um líder, de um governante. E aí é um grande problema. Por exemplo, a ditadura militar. O Estado era administrado por um grupo das Forças Armadas, e aí eles suspenderam todas as leis que regulamentam o Estado. Então o Estado deixou de ter instituições, o Estado deixou de ter poder regulamentador, o Estado deixou de ter um judiciário, um poder legislador, e passou a ser governado de acordo com o interesse de um indivíduo ou de um grupo. Deixou de ser Estado, na verdade, e passou a ser uma tirania. Uma tirania que é uma forma de exercício de poder, baseada no medo e na violência. Então a gente precisa compreender que nós construímos a ideia de Estado para que o Estado administre os nossos interesses. Não é para que o Estado não tem que se adaptar a mim, eu que tenho que me adaptar ao Estado. Por exemplo, eu fiz uma viagem para um outro país com uma cultura completamente diferente. Eu vou chegar lá e vou falar as coisas que eu falo do jeito que eu falo aqui na minha casa ou no meu estado? Não. Aqui no meu país? Não. Eu preciso compreender que lá eu posso ter sanções diferentes, a comida é diferente, as relações de trabalho são diferentes, a cultura, a religião, tudo é diferente, porque é um outro Estado que tem um outro conjunto de leis, um outro conjunto de instituições que regulamentam aquela vida. Tá certo? Então a gente precisa compreender que eu abri mão do uso da violência para que o Estado administre a minha vida. Do mesmo jeito em outros países que têm outros modelos de Estado. E aqui no Brasil, durante 20 anos, a gente viveu um estado de exceção. Vivemos em um estado que não havia leis regulamentadas. Suspenderam as constituições. O que regulamentava a vida das pessoas eram atos institucionais. Aí você já deve ter ouvido falar. AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5. O AI-5, que foi o ato institucional número 5, foi o ato que suspendeu todas as liberdades das pessoas. Então, as pessoas não tinham liberdade nem de falar. Você já deve ter ouvido. Não tinham liberdade de ir e vir, as pessoas não tinham liberdade alguma, né? E aí, por isso que nós dizemos que foi um período ditatorial. O que é uma ditadura? É impor às pessoas um modelo de Estado que subverte a regulamentação, o direito de defesa, a livre manifestação, o direito de ir e vir, o direito à propriedade privada. Numa ditadura militar, isso tudo é suspenso, tudo é do Estado, o Estado se apropria de tudo, para que os militares implementem o seu modelo de organização social, tá certo? E aí Thomas Hobbes, ele desenvolve e explica isso magnificamente, falando sobre o que é um Estado, chama de Leviatã, fala o que é o contrato social, explica que nós somos movidos por vaidade, que se o Estado não limitar a gente, vai ser a lei do mais forte. E aí também tem John Locke, que é ele também é um contratualista, ele explica também que as pessoas vivem livremente, devem viver livremente, devem escolher os seus governantes, delegando-lhes responsabilidade, a fim de garantir os direitos essenciais. E é exatamente o que nós fizemos, né? Nós construímos uma estrutura de Estado em que, por meio de uma política representativa, nós encontramos condições de ter alguém que administra a nossa vida, né? O Estado deve preservar o direito à liberdade e à propriedade privada, segundo John Locke. As leis devem ser expressão da vontade da Assembleia, ou seja,
da coletividade e não fruto da vontade de um soberano. Então a gente não pode compreender que um governante pode tudo, porque se ele pode tudo, ele não é um governante, ele é um tirano. O governante, ele tem limites. Por isso que a gente vê, por exemplo, quando um presidente ele diz uma coisa, os outros poderes se manifestam, porque precisam dizer a ele: ei, espere, você não pode tudo, você tem limites. Porque se nós vivemos em um Estado democrático, quando nós escolhemos os representantes, uma democracia representativa, que é quando nós escolhemos representantes, você não pode tudo. Então você precisa compreender que tem que ter limites, tá bom? Então, Locke ele é um opositor ferrenho da tirania e do absolutismo. Ele acredita que a tirania é a negação do Estado, porque o Estado que organiza a nossa vida e a ascensão de um soberano, de um governante que não obedece às leis, ele é um tirano. E aí ele nega o Estado. E o absolutismo, que é um modelo de Estado baseado no poder absoluto, né? Se vocês forem imaginar, por exemplo, o absolutismo da Idade Média era um momento em que os reis eles tinham poder absoluto em suas mãos e decidiam sobre a vida e sobre a morte. Então é uma espécie de tirania um pouco mais velada, porque o poder era glamourizado, romantizado, tinha a ideia da coroa, existia conciliação com a igreja, existia a bajulação da elite, existia a subordinação dos plebeus, dos escravos, aquela organização social. Mas o absolutismo nada mais é do que uma forma de tirania velada, porque a ideia de poder para o soberano, para o poder absoluto, ela nega o Estado de organização social, de divisão de responsabilidades. O absolutismo é o que vem na cabeça de um governante deve ser implementado. E aí logo depois veio Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, vocês já devem ter ouvido. Ele considera que o ser humano ele é essencialmente bom, mas é a sociedade que o corrompe. Então nós nascemos, segundo Rousseau, nós nascemos como uma folha em branco. E essa folha em branco, a nossa história ela é escrita diariamente. Nós nascemos bons e a sociedade coloca dentro da gente vaidade, ganância, interesse. Então a gente precisa entender essa ideia que Jean-Jacques Rousseau nos apresenta. Ele considera que o povo tem a soberania, né? Ele acredita que todo poder deve emanar do povo, e aí ele conclui que tudo deve ser para o povo, pelo povo e feito pelo povo. Feito do povo, pelo povo e para o povo, entendeu? Porque, de qualquer forma, independente do governo, do modelo de Estado, tem que ser um poder popular, certo? Ele também defende que o Estado se origina de um pacto formado entre os cidadãos livres, que renunciam à sua vontade individual. Então, assim, eu não posso fazer tudo o que eu quero. A ideia de que eu posso fazer tudo o que eu quero é uma negação da política. Porque se eu negar, se eu aceitar, se eu botar na minha cabeça que eu posso fazer tudo o que eu quero, eu estou negando que a política, que é a arte da negociação. Dentro de casa, você pode fazer a comida que você quer? Não, todo dia tem a refeição, tem os horários. Na rua, no ambiente da rua, você pode fazer as coisas que você faz em casa? Não, existe uma forma de se comportar na rua que você pode se comportar em casa. No ambiente de trabalho, você pode falar com as pessoas do jeito que você fala com seus amigos no futebol? Não, existem regras de convivência. A política é esta negociação. E aí é tão automático na cabeça da gente que a gente sabe se comportar em casa de um jeito, sabe se comportar na rua de outro, e sabe se comportar no ambiente de trabalho, sabe se comportar dentro da igreja, a gente sabe se comportar dentro da escola de formas distintas. Quando a gente vai ligando esses dispositivos que criam essa diferenciação, são os aparatos cognitivos, óbvio, mas são os aparatos políticos que nós construímos ao longo da nossa trajetória de vida, né? E esse aparato político, ele se dá por meio das experiências de vida. Como ele acredita que nós somos uma folha em branco e que nossa história vai sendo escrita ao longo das experiências de vida que nós temos, ele prescinde da ideia de que
as experiências de vida que nós vamos tendo vão podando os nossos interesses, a nossa vaidade, a nossa ganância, a nossa ambição, né? A vaidade humana de querer ser o centro do universo. O indivíduo abre mão de ser individualista e passa a viver em coletividade, tá certo, gente? Então, Jean-Jacques Rousseau também é uma base para a gente compreender os filósofos contratualistas, tá certo? Então, logo após o conhecimento dessa base dos pensadores contratualistas, a gente vai precisar entender quando foi que surgiu esse Estado moderno, né? Tem um Estado antigo, que é o Estado da Grécia Antiga, o Estado de Roma, aquela forma de organização social, mas depois a gente conseguiu construir um modelo de Estado que ele é voltado para o povo, ele é voltado para a negociação, ele é voltado para os direitos, ele é um Estado que implementa direitos, é um Estado também que implementa sanções, né? E aí a necessidade de ordem e de uma autoridade central são as causas predominantes para a transformação do Estado medieval em Estado moderno. A gente abre mão daquele Estado da Idade Média, do poder absoluto, do poder concentrado nas mãos da igreja, nas mãos do rei, e começa a pulverizar o poder. Então existem coisas, instituições, existem órgãos, existem grupos que também têm poder, tanto poder quanto o soberano. Você quer me dizer que o Congresso, por exemplo, de um país, o poder legislativo não tem tanta força quanto o poder executivo? Tem. O poder judiciário, que é um poder fiscalizador, o Congresso, que é um poder revisor. Tudo que o executivo faz, ele precisa mandar para o Congresso revisar e dizer se está certo ou errado. Se não, devolve. E se os dois ou um deles cometer algum erro, o judiciário tem o poder de anular. Então, são poderes distintos. Mas aí, se o povo quiser se organizar, ele também tem o poder de tirar alguém do poder. Entendeu? Nós temos o poder de tirar alguém do poder. Nós temos o poder de colocar alguém no poder. Nós temos o poder de escolher alguém que nos represente. Então perceba que o poder está diluído, ele está pulverizado. E aí a gente precisa entender alguns elementos essenciais para compreender o Estado moderno. Primeiro é a ideia de população, que é um grupo de pessoas que residem em um determinado território. A ideia de território, que é um espaço físico, uma delimitação física e geográfica sobre o qual o Estado exerce um poder. Existe a ideia de soberania, que é o poder está acima, é uma organização de ordem jurídica imposta nos limites do território. Então, existe a ideia da soberania nacional. O que é soberania nacional? Alguém aí sabe? Por exemplo, se o Brasil criar uma lei dizendo que aqui todas as pessoas devem ter direito a 3 dias de folga por semana, nenhum outro país vai poder se meter, porque nós temos soberania nacional para mudar a nossa forma de se organizar, para criar as novas sanções, para criar as novas formas de organização, né, as relações de trabalho, as relações interpessoais. Agora, por exemplo, no período da pandemia, o Estado está mudando as relações de trabalho. Ele está dizendo que as pessoas podem ter os seus salários suspensos por tantos meses para que as empresas não vão à falência. Mas o Estado vai dar uma contrapartida porque ele sabe que as pessoas têm tanto poder quanto o poder das empresas. A ideia de soberania, a ideia de finalidade, que também são as correntes que circulam em meio à sociedade que tem poder. A gente não pode negar que os movimentos sociais têm poder, a gente não pode negar que os sindicatos têm poder, a gente não pode negar que os partidos políticos têm poder, a gente não pode negar que as instituições privadas têm poder. Existem correntes de poder que vão negociando seus interesses, e aí o Estado tem a função de articular. E aí existem dois tipos de Estado. O Estado liberal, eu vou falar com vocês
sobre isso um pouco mais à frente. Espero poder fazer uma transmissão ao vivo para que a gente possa discutir a diferença entre o Estado liberal e o Estado de direito, o Estado de bem-estar social, tá bom? O Estado liberal, ele é o Estado mínimo, é aquele Estado em que ele prescinde, ele é baseado na liberdade. Na liberdade de quê? Do mercado, na liberdade do indivíduo. O Estado nada mais é do que um observador. Ele regulamenta a vida social, mas não pode interferir na vida das pessoas. O Estado não pode chegar lá e cancelar aquilo que as pessoas decidiram sobre si ou que o mercado decidiu sobre si. Na verdade, somente quando existem negações de direitos, violações de direitos, o Estado pode se apropriar disso tudo. E aí existe um Estado de direito, que é aquele que vigora um regime de legalidade estrita, expresso no princípio, suporta a lei que fizestes. Na verdade, o Estado de Direito é que o Estado regulamenta tudo. O Estado tem a obrigação, no Estado de Direito, de regulamentar todas as relações. E aí ele precisa fiscalizar e ele precisa controlar as relações sociais. E aí é um Estado amplo, porque é um Estado que participa da vida das pessoas. O contrário do Estado liberal, que vem de livre, liberal vem de liberdade. E aí, como vem de liberdade, as pessoas têm liberdade de escolher o que quiserem e o mercado tem liberdade de escolher o que quer, né? E aí existem formas de exercer o poder, que é por meio do poder político. A gente estabeleceu aqui duas formas, mas existem outras, né? É exercido de uma forma absoluta, incondicionada e ilimitada. O Estado exerce o poder sobre nós por meio da política. A política é uma forma de controlar a sociedade. Nós escolhemos a política, o poder político, e demos ao Estado para que ele tenha capacidade de articular e de negociar. Ele regulamenta a nossa vida. Então, o poder político. E tem o poder jurídico. Se o poder político ele não tem alternativa, se o poder político ele não negocia o interesse das pessoas, o poder jurídico ele tem poder e se sobrepõe a isso tudo. Isso significa o quê? Se o Estado vai negociar, por exemplo, uma greve de caminhoneiros, os caminhoneiros têm a sua pauta de interesses e o Estado tem as suas possibilidades de negociação. Se aí ele vai negociar com os caminhoneiros, ele não encontra uma alternativa, o que acontece? O judiciário precisa intervir para dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é. Por isso que muitas vezes, em momentos de greve, quando os governantes eles não conseguem negociar, o que eles fazem? Eles acionam o judiciário para que o judiciário transforme, judicialize aquele conflito, para que o judiciário chame as duas partes e diga assim, vamos negociar. Quem vai ser o árbitro sou eu, o Estado, o judiciário, né? A diferença entre governo e poder. O governo é a forma de organização. Imagine um carrinho, é o que eu sempre digo para os meus alunos. Imagine um carro andando numa ladeira, descendo uma ladeira. Imaginem um carro sendo dirigido. A lataria, as portas, os bancos, as marchas, o motor, o combustível é o Estado. O motorista é o governo. Porque é o governo que coordena o caminho que o Estado vai levar. O governo que diz se vai ser um Estado liberal ou se vai ser um Estado de direito ou um Estado de bem-estar social. Então, o governante é o motorista do Estado. Só que esse motorista, no Estado democrático, ele é temporário, ele tem um determinado tempo de duração. Então, o povo que é soberano escolhe seus representantes e os representantes eles têm um poder temporário, né? No Estado em que o governante não tem um poder temporário, ele é um tirano, porque ele passa por cima de todas as regras e da soberania popular, né? Então, são os conceitos iniciais que a gente precisa dominar para poder compreender essa primeira atividade. Eu vou parar por aqui agora, tá certo? Então já tem conteúdo demais para vocês estudarem. Eu passei uma atividade para vocês
e espero que vocês tenham condições de desenvolver ao longo do semestre, né? São questões simples, são questões de pesquisa que vocês vão precisar estudar, ler e pesquisar paralelamente, né? Eu inicio perguntando a vocês quais são os sentidos que nós damos à política. São questões, inclusive, para vocês pensarem, né? Que a política pode ser uma política educacional, política de saúde, política econômica. Existe a política em si, que é a arte da negociação. Existe a política econômica, que é a política que é utilizada para articular a melhor economia para o povo. Existe a política educacional, que é aquela política que implementa estratégias de educação para as pessoas. Então, quais são os sentidos que nós utilizamos para a política, né? Por que hoje em dia, a segunda questão, por que hoje em dia a gente não gosta de falar sobre política? O que acontece na vida da gente que a gente diz assim, eu odeio política? O que acontece? A terceira questão, eu perguntei quais foram os fatores que influenciaram a humanidade a escolher a política como a arte da negociação. Perfeito. Então você vai dizer por que nós escolhemos política? Por que nós escolhemos a política para administrar a nossa vida? A gente podia ter escolhido a violência, a barbárie. Mas por que a gente escolheu a política? Eu falei isso agora no começo dessa videoaula. Na questão 4, eu pergunto, como era a esfera política na Grécia e em Roma? Quais os regimes políticos eles adotaram em sua história e quais as suas características? A Grécia, quais eram as formas de poder da Grécia e quais eram as formas de poder lá em Roma? Vocês vão ler lá no livro, no material didático que tem. A democracia. Só que existem diversas formas de democracia, tá certo? Democracia representativa, existe a república. Tem que estudar, viu, gente? A questão 5, eu pedi que vocês assistam uma videoaula que está disponibilizada lá no fórum, né? O Estado e suas formas de governo. E aí eu peço que vocês expliquem com suas palavras o que é um absolutismo monárquico. Lembra, o absolutismo vem de poder absoluto. O que é aristocracia, o que é república, o que é tirania, o que é oligarquia e o que é democracia. Então, são 6 conceitos que eu quero que vocês desenvolvam. E na questão 6, que nós vamos trabalhar na semana que vem, é uma questão que trabalha o livro O Príncipe, tá bom? Nós vamos trabalhar o Príncipe, só que vocês assistem logo essa videoaula para fazer essa discussão e construir uma redação. E aí eu quero que vocês estudem sobre o Príncipe e façam um texto com o seguinte tema. O Príncipe nos dias de hoje, 2 pontos. Aspectos e contribuições de Nicolau Maquiavel na política e na vida cotidiana. Como é que o Príncipe pode ser utilizado nos dias de hoje? Que tipo de relações nós travamos para que para compreender que Maquiavel foi fundamental na compreensão do poder, da política, na negociação, do interesse, né, de todos esses aspectos humanos, da nossa vaidade. Maquiavel fala da vaidade humana, fala da ambição. Então, eu queria que vocês fizessem esse estudo, assistam a aula, e na semana que vem nós vamos ter uma videoaula especificamente para trabalhar o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Quero agradecer a participação de vocês, quero pedir que vocês que estão assistindo a essa videoaula cliquem aqui, curtam o nosso vídeo e que vocês também sigam o nosso perfil aqui no YouTube e apertem no sininho, porque aí apertando no sininho, todas as vezes que eu fizer uma postagem, vocês receberão a notificação, tá bom? Quero agradecer a vocês, um beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau!